E a criança aqui, como alerta, ela traz para você, tenha cuidado com a ingenuidade ou a imaturidade, não é? A ingenuidade porque às vezes as pessoas podem apresentar termos na negociação das relações, nas dinâmicas, apresentar situações e condições que de fato só vão beneficiar elas mesmas. Então, nesse sentido, não seja ingênua, né? Esteja atenta a quem ganha e se alguém sai perdendo, né? As relações mais próximas, elas devem ser de cooperação, devem ser relações de ganha-ganha, né? Onde um colabora com o outro e não apenas um retira do outro e o outro fica sem. Aqui também a criança pede, então, para você ter maturidade, né? Não vai agir por impulso, né? De modo desenfreado, em situações que vão exigir de você mais paciência, mais cautela, mais estratégia para serem resolvidas, né? Então, cuidado com a impulsividade na hora de resolver as situações interpessoais. O desenvolvimento mental. Salve nossas forças! Estamos aqui em mais um conselho do baralho cigano para essa semana de lua cheia em peixes com eclipse lunar parcial. E vou trazer um pouco das reflexões desse momento energético, astrológico, lunar. E trazer também as tendências, né, para essa semana, as fluências, os desafios. E essa leitura, ela pode também se estender, né, para as próximas semanas, assim, essa energia, ela pode reverberar por conta do eclipse, né? O eclipse, ele mexe mesmo com muitas coisas, é um portal, né? É um momento em que tempo e espaço são movidos por uma aceleração de processos psíquicos, emocionais e espirituais. E se tratando de peixes, questões até kármicas podem emergir, né, vir à consciência de um modo muito lúcido, muito evidente, para que possamos escolher quebrar padrões, escolher rescindir contratos, né, desfazer decretos e limitações autoimpostas. Bom, esse eclipse, ele é a culminância da lunação leonina, que também foi um eclipse solar no signo de Leão. E agora chegamos na lua cheia com esse ápice desse momento. E a primeira reflexão que eu trago para nós é o que retornou para ser visto agora com a consciência que se apresenta, com esse nível de maturidade que se apresenta, né? O que retornou para ser visto por você agora, em que sua autenticidade tem sido convocada a se manifestar em cada gesto, em cada ato, em cada escolha. E quando eu falo de algo que voltou, pode ser um acontecimento, uma relação, uma oportunidade, ou simplesmente a percepção de um hábito, um padrão que sempre fez parte de você, da sua vida, mas que agora não faz mais sentido e você acaba sendo convocado a fazer diferente. Na lua nova, eclipsada em Leão, nós fomos convocados justamente a observar quem somos agora, né? E como a verdade do nosso coração, junto com a nossa consciência, se manifesta na nossa vida diariamente. E trazer a nossa autenticidade para a manifestação na ação é uma quebra de paradigma, porque à medida que vamos crescendo, vamos acumulando máscaras e camadas de tudo aquilo que nos dizem que tem que ser, né? E na expectativa de corresponder ao que o mundo dita como sendo correto, nós colocamos para a sombra tudo aquilo que é natural e espontâneo e genuíno na nossa personalidade, por exemplo. E talentos acabam ficando ocultos, dons, sensibilidades acabam ficando ali no porão das nossas sombras, do nosso inconsciente. Então, quando vem um eclipse solar no signo de Leão, convocando justamente, né, essa presença solar, né, essa consciência de quem somos, nós, nesse período, podemos observar com clareza, né, ou não, pode ter confundido e bagunçado muita gente também, e as coisas vão se assentando ao longo dos meses, mas somos provocadas, né, nesse lugar do que julgamos ser eu, e do que de fato eu sou.
Fica aí a reverberação, né, desse questionamento, dessa reflexão filosófica, mas não é para que a gente busque respostas, é para a gente ficar na pergunta mesmo e estar sempre se observando nesse lugar, né, do que a gente julga ser eu. Um exemplo, eu fui a um aniversário de criança recentemente com minha filha, fui levá-la no aniversário de um amiguinho, e em uma das conversas eu já estava satisfeita, né, já tinha comido bastante, mas ainda que vinha sendo oferecido coisas, sabores diferentes, eu queria provar sabores diferentes. E em determinado momento eu falei, eu sou gulosa. E eu falei isso umas 3 vezes, né, conversando com outras mães. Falei assim, poxa, interessante que minha filha não é gulosa, ela quando tá satisfeita, ela não come mais, ela não fica nessa coisa, mas eu sou gulosa, desde criança eu era uma criança gulosa, eu já estava satisfeita e ficava ali, enquanto houvesse coisa nova para experimentar, eu queria comer mais. E eu repeti isso umas 3 vezes, né, eu sou gulosa. Aí depois que eu repeti, eu me silenciei, e internamente eu falei, interessante ponto de vista, eu não sou gulosa, né? E por ter ouvido muitas vezes, né, a vida inteira, eu sou gulosa, eu internalizei isso e fui ditando para minha vida esse comportamento. Mas depois eu observei que isso não é gula. Pode ser considerado gula para muitas pessoas, mas aquele comportamento, na verdade, me trazia a vontade de provar naquele momento aqueles sabores novos. Não era uma necessidade compulsiva de comer para me encher. Era uma necessidade, uma vontade de provar novos sabores. E a falta de medida já era uma questão habitual, era um padrão de infância. Então, o comer até passar mal é um hábito que eu venho quebrando, né? E reconstruindo e reprogramando. Mas lidar com a crença, eu sou gulosa, e dizer, não, isso não que está certo sobre isso, né? Por que gulosa? E olhar para essa crença e perceber que ela foi uma das bases para o meu processo de obesidade a vida inteira. Foi libertador. E aí eu pude perceber que eu não sou gulosa, né? É uma crença, é uma visão, é um ponto de vista que foi introjetado e eu acabei aceitando. E nesse momento eu pude perceber que é apenas um ponto de vista. E eu tô trabalhando em cima disso, né? Em cima desse ponto de vista, dessa crença de que eu sou gulosa e que isso e que aquilo. Esse foi um exemplo simples do cotidiano, da coisa prática. E aí a reflexão que eu trago para você é o que você costuma dizer que mudaria completamente se você parasse de dizer que é. Mudaria a sua vida completamente, né? O que está certo sobre as afirmações autoimpostas que você costuma dizer? O que mudaria na sua realidade se você parasse de se denominar determinadas coisas que você costuma utilizar depois do eu sou? Eu sou é comando. Eu sou é presença divina. Tudo que a gente coloca depois do eu sou cocria a nossa realidade. Então, é necessário haver responsabilidade ao usar a sentença eu sou, né? Responsabilidade e consciência. E agora, no eclipse lunar, o que vem à tona são padrões emocionais, psíquicos, porque Peixes é o signo do inconsciente, é o signo do espiritual, ele ocupa a casa do karma, inclusive. Então, tudo o que está ali no mar do inconsciente, ele pode vir à tona, né? Tanto do inconsciente coletivo, quanto do inconsciente mais íntimo mesmo, né? Dos medos, das dores, das faltas, dos anseios, dos sonhos, né? Aquilo que você achou que já estava perdido, que já era, morreu, tá vivo ainda no seu inconsciente, né? E de repente drena uma energia por ter se tornado uma frustração, por você não ter olhado para esse sonho ou para esse desejo com o respeito que ele merece. E acaba jogando para o fundo ali do porão do inconsciente, mas ele ainda fica ali puxando sua energia psíquica e te mantendo presa num looping de frustração, num looping de
sabe? É como se você estivesse ocupando um lugar que não é seu, numa vida e numa realidade que de fato não é o que você gostaria de viver, o que você gostaria de ocupar no mundo. E Peixes, então, traz esse lugar de tudo o que está abaixo da superfície. O que você mostra é apenas a ponta do iceberg. O que vai ser mexido nesse eclipse lunar está bem profundo. E talvez não venha com muita clareza agora no eclipse, talvez venha depois. Pode ser que muita gente tenha sonhos lúcidos e sonhos bem esclarecedores mesmo, né? E que vão mexer, bagunçar com suas certezas inabaláveis. Porém, é necessário ter coragem para fazer esse exercício de encarar, né? Encarar o seu mar profundo, encarar suas profundas águas. Então, é um eclipse que promete mudanças, né? Mudanças de padrões herdados muito profundos, inclusive padrões de gerações atrás, né? Às vezes você apresenta comportamentos que ninguém da sua família que você convive apresenta. Às vezes você está apresentando o comportamento de um ancestral que você nunca teve contato, nunca ouviu falar. E tudo isso está na memória celular, está no DNA, está no espiritual mesmo. E Peixes vai revirar tudo isso para te fazer enxergar, né? O que te constitui hoje e o que está balizando sua vida hoje, né? A gente às vezes tem a falsa ideia de ter controle de tudo na nossa vida. Nós não temos, né? A gente tem responsabilidade pelo que pensamos e sentimos e a forma como educamos o nosso corpo e a nossa mente, as nossas emoções, para termos mais soberania sobre isso, né? Sobre nossos corpos e sobre nosso quaternário inferior, né? Pensamento, sentimento, emoção, ação. Mas nós somos também atravessadas por coisas que estão além do nosso controle. E esse é o âmbito também de Peixes, interferências espirituais, né? Por mais que você se proteja, né, e se mantenha ali, você tá no jogo dessa realidade em que todas as pessoas interferem na vida umas das outras. E por mais que você se blinde, você não pode se isolar totalmente do mundo. Então, é um diálogo constante nesse oceano de energias, de consciências, de desejos, vontades, né? Às vezes você absorve um desejo, um pensamento, você capta do coletivo, não é seu, e você compra como se fosse seu. Ah, eu tô pensando isso, e às vezes nem é você. Às vezes é sua sensibilidade que está captando coisas de pessoas encarnadas e até desencarnadas. Então, suaviza. Eu não sei como é que você está se sentindo nesses dias, eu estou muito cansada, né? Mas não é um cansaço por conta do trabalho, da dinâmica, não. É um cansaço da existência. É um cansaço do, meu Deus, o que é isso? Ser humana, né? É um cansaço que é o peso da humanidade e dos atravessamentos que a humanidade vem passando. E é como se eu tivesse sentindo um pouco do que todo mundo está sentindo em vários lugares do mundo. E aí eu simplesmente peço intercessão, né, da espiritualidade para atenuar esses influxos que não são meus, ou que são meus também, né, uma vez que eu sou um com o todo, e somos todos um. Mas o fato é que tem sido dias bem intensos, energeticamente, emocionalmente. E eu sigo mantendo a minha rotina do autocuidado, da autoobservação, da escrita terapêutica, para manter ali, né, a minha lucidez dentro desses influxos bem caóticos até. E eu recomendo que você faça isso também, que você, né, pelo menos um dia ou 2 dias, 3, eu escrevo todos os dias, né, sempre que tenho possibilidade de escrever. Algumas vezes não dá para escrever todo dia, mas quando eu tenho tempo, eu priorizo, nem que seja meia hora para escrever, para pensar sobre o meu dia, como eu me senti, e meus anseios, né, e os incômodos, as carências, as expectativas, o que fiz e o que não fiz, o que poderia ter feito diferente. Nesses dias eu tenho pensado muito no que aconteceu há um ano atrás, no eclipse lunar em Peixes, que foi em setembro, e naquele momento eu estava vivendo uma culminância muito boa no projeto da Gira da Lua, das Imperatrizes, né, a Jornada da Imperatriz. Também foi um momento em que uma pessoa do meu passado
se apresentou, né, por mensagem, falou comigo, falou de saudade, de emoções, falou muitas coisas fortes, né, da conexão, do vínculo. Eu sonhei com aquela pessoa no mesmo dia do eclipse, né? Foi um sonho muito simbólico. E coincidências não existem. Sincronicamente, essa pessoa voltou para minha vida, né? De um outro modo, de um outro lugar, com uma outra qualidade energética, vibracional, ocupando outro lugar na minha vida, mas ainda muito importante para mim em termos afetivos. E tá me dando a oportunidade de olhar para mim, para as minhas emoções, também de um outro lugar, mais maduro, projetando menos expectativas e encarando a verdade da relação que se manifesta no agora, no presente, né? Sem promessas e sem fantasias. E também me permite observar as minhas carências, os meus vazios, que não são meus, que são padrões herdados, que são coisas que eu determinei que eram assim, porque vi minhas mais velhas vivendo coisas assim, e porque sei que mais velhas que nem eu conheci e convivi, viveram situações de carência emocional, dependência emocional parecidas. E eu tô trazendo minha experiência de vida como exemplo para você pensar aí, né? O que está acontecendo hoje? O que está voltando para sua vida hoje? Que fez parte um ano atrás, que trouxe uma lição, que trouxe um reboliço para você. Uma coisa também para a gente observar é o que a gente estava plantando em março deste ano de 2026, na lua nova do signo de Peixes. Né? Então, o que foi que a gente plantou ali? Que intenção a gente colocou? Porque agora, uma lua cheia em Peixes, a gente também pode considerar uma culminância daquilo que foi plantado em março. E para mim, algumas coisas assim bateram bastante, né? São 6 meses aí de processo, de ciclo lunar. Muitas coisas estão culminando agora na minha vida, outras estão se encaminhando para ter uma culminância mais à frente, por questão mesmo de tempo e o tempo, né, das coisas se manifestarem, mas aquilo que eu intencionei tá tomando rumo, tá ganhando corpo. Outras coisas mudaram a rota no meio do caminho e faz parte, porque nem todas as sementes que a gente planta vão germinar. E a magia lunar é sobre isso, sobre termos a fé de colocar a semente e confiar que as sementes corretas vão germinar. E aquelas que germinarem é porque tinham que germinar, porque a consciência divina quis assim. E aí a gente solta o controle nesse sentido, sabe? Não fica apegada ao resultado. A gente simplesmente intenciona e faz o nosso movimento para que as coisas aconteçam no tempo natural das coisas. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar sobre essa energia desse eclipse. Eu espero que você tenha a oportunidade de observar esses aspectos, retomar suas anotações aí de março de 2026 e de setembro de 2025, observar o que está se repetindo, que padrão está se manifestando e que exige de você uma tomada de consciência e uma tomada de decisão para que algo, né, aconteça de diferente. Se a gente continua só observando o padrão e fazendo sempre as mesmas coisas, a gente não quebra o ciclo, a gente não sai dessa roda, a gente não avança na espiral, a gente vai ficar dando voltas no mesmo ciclo até que a gente consiga quebrar o padrão e, né, galgar novas possibilidades na espiral da vida. Né? Olha só a carta do fundo, os peixes. Muito sincrônico. Os peixes é a carta do dinheiro, mas aqui a gente pode trabalhar também a questão emocional, o fluxo emocional, a abundância, né? E tudo o que transborda e que está em movimento. É interessante. Então, vamos lá. Lembrando que essa vai ser uma leitura coletiva, o que não ressoar com você, entrega para o universo, né? Se nesse momento não fizer sentido. Caso você precise de uma consulta na sua energia, eu tenho diversas tiragens com diversos valores e você pode agendar o seu horário comigo. Eu faço atendimentos por videochamada online e você marca o seu horário comigo. Você me chama no WhatsApp, meu link tá na bio, e a gente conversa para você saber dos valores e outras informações. Se te interessar, a gente agenda o seu horário, tá bom? Eu não atendo por emergência
espiritual, emergência emocional, né? Esse trabalho aqui é um trabalho que precisa de concentração, eu preciso estar bem, eu preciso me preparar energeticamente para fazer a leitura, para entrar no seu campo, né, vibracional, fazer a leitura das cartas com responsabilidade, né, com presença. Então não pode ser feito assim de cima da hora de urgência, porque acaba bagunçando a energia do seu campo e do meu também. Então é isso, sem mais, vamos lá. Fecha os olhos, respira, pensa na sua vida, no que vem acontecendo. Eu peço permissão, autorização da espiritualidade, da espiritualidade de todos que estão nesse trabalho, para jogar a carta do baralho cigano, correspondente à energia desse eclipse lunar no signo de peixes, né, para essa semana e para os próximos dias que isso for reverberar na vida de quem acompanha essa leitura. Que venha para ser contribuição, apenas as cartas corretas. Assim está feito. Energia central, a fluência, o alerta, o desenvolvimento e a conclusão. A energia central, as alianças. A fluência, a chave. O alerta, a criança. O desenvolvimento, a âncora. A conclusão, o cão. Bom, a energia para essa semana de eclipse e as coisas que vão ficar mais evidentes e que vão, né, se manifestar aí nos próximos dias é a energia das relações, dos acordos, das parcerias. Podem ser as relações amorosas, sim, mas também podem ser as relações comerciais, as relações dentro da dinâmica familiar, os acordos. Então é tudo isso que está em jogo nesse período, que vai ficar bem evidente. E o que está fluindo é a chave. A chave, ela traz a possibilidade de uma abertura de caminho, de uma solução, de uma vitória. Então, se houver algum impasse nas relações, alguma coisa mal entendida, tudo vai ser resolvido, tudo vai ter um caminho de resolução, né? Porque a chave é uma carta muito abundante, muito positiva nesse sentido. E caiu na fluência. Agora, no alerta, vem a criança. E a criança aqui, como alerta, ela traz para você, tenha cuidado com a ingenuidade ou a imaturidade, não é? A ingenuidade porque, às vezes, as pessoas podem apresentar termos na negociação das relações, nas dinâmicas, apresentar situações e condições que, de fato, só vão beneficiar elas mesmas. Então, nesse sentido, não seja ingênua, né? Esteja atenta a quem ganha e se alguém sai perdendo, né? As relações mais próximas, elas devem ser de cooperação, devem ser relações de ganha-ganha, né? Onde um colabora com o outro e não apenas um retira do outro e o outro fica sem. Aqui também a criança pede, então, para você ter maturidade, né? Não vai agir por impulso, né? De modo desenfreado, em situações que vão exigir de você mais paciência, mais cautela, mais estratégia para serem resolvidas. Né? Então, cuidado com a impulsividade na hora de resolver as situações interpessoais. O desenvolvimento vem justamente com a âncora, né? Que é essa busca do equilíbrio. A âncora, ela traz a estabilidade, é você poder ter um lugar seguro para estar em meio à turbulência. Então, ainda que você viva alguma situação desafiadora, você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio para que as coisas se resolvam de modo satisfatório. Então, aqui nesse sentido, o desenvolvimento e para a resolução das situações nas relações está no seu eixo. Você buscando o seu eixo, o seu centro. Não é você buscando o seu equilíbrio no outro. É você buscando o seu equilíbrio dentro de si mesma, dentro de você. E se perguntar honestamente, o que é que me traz equilíbrio? Por exemplo, para mim, por exemplo, se eu estiver chateada com alguém, o que me traz equilíbrio? Escrever sobre isso. Fazer uma sessão de cachimbo, né? Fazer a minha medicina. Fazer uma defumação na minha casa, me ajuda a voltar para o meu eixo. Se eu estiver numa situação de desequilíbrio, de confusão emocional, eu vou fazer uma atividade física, vou treinar, vou dançar. Se eu puder, eu vou à praia, vou tomar um banho de mar. Buscar o equilíbrio, não no outro, não na confirmação ou na conversa com o outro imediatamente, mas buscar dentro de você primeiro. Para que você esteja ancorado em si. Para depois você buscar resolver a situação com o outro, com os outros. Então a âncora pede isso, pede para você voltar para o seu centro.
E como conclusão dessa energia vem o cão. O cão fala da lealdade, fala da fidelidade, da presença, da proteção, das amizades também. Então, é uma semana em que vai ficar muito, muito óbvio as relações que são de fato seguras, são sólidas, né? As pessoas que são realmente verdadeiras, né? Meu pai costumava dizer, fulano é corrente, né? Assim, a amizade corrente é aquela que está firme com você, cujos valores e princípios comungam com os seus e que são pessoas que fortalecem você para sua caminhada, né? E que também se fortalecem, né? São relações de troca, de simbiose. Então, o cão traz isso, né? Vai ser um período em que você vai perceber com muita clareza as lealdades, né? As fidelidades e aquilo que de fato é real e verdadeiro na sua vida vai permanecer, tá? Então vai se revelar. Bom, vamos fazer um resumo. Eu gostei muito dessa leitura, né? E dessa energia aqui que está sendo constelada. Então, nesse período de lua eclipsada no signo de peixes, as relações, as parcerias, os acordos, os termos inegociáveis e negociáveis estarão em evidência, né? Você vai ser convocado a falar sobre o que espera das relações, não só das relações amorosas, mas das relações familiares, de trabalho, enfim, todas as relações em que você ocupa um lugar importante e que de fato interferem na sua vida. Você vai ser convocado a rever os termos dessas relações, né? E a tendência é que se resolvam os impasses, que se resolvam as questões que se apresentam, porém você vai ter que ter cuidado com a impulsividade, cuidado com até a imaturidade de querer as coisas do jeito que você quer, que você espera. Respira, conversa com a sua criança interior, deixa ela de lado e agora coloca o seu adulto para funcionar. E é o seu adulto que vai resolver as situações, né? Por quê? Porque você precisa estar ancorada no seu eixo. Precisa estar em equilíbrio para poder resolver essas situações, dessas relações. Então, procure se harmonizar antes de ir para as conversas, para os diálogos, para as resoluções. E desse modo você vai conseguir estabelecer os vínculos que são de fato verdadeiros, que trazem lealdade, que trazem proteção e uma parceria verdadeira, né? Honesta para sua vida, tá bom? É isso. Gostei dessa leitura. Você gostou? Se você gostou, compartilhe, comente, bote seu coração, bote gratidão, enfim, me ajude a engajar esse trabalho, né? É uma dedicação que eu tenho aqui, é um tempo de vida que eu estou entregando aqui para você e peço apenas que você fortaleça esse trabalho. Bom, precisando de uma consulta na sua energia, ou se conhece alguém que precisa de uma orientação, a minha leitura é terapêutica, eu sou terapeuta holística, então não vai ser uma leitura preditiva, catastrófica, jamais. Eu terei sempre o cuidado e a responsabilidade de dizer apenas aquilo que as cartas trazem e o que é de bom senso dentro da ética, né? Dentro do razoável. Né? Então a gente não pode prever a vida de ninguém, mas a gente pode ler as tendências que o campo nos apresenta a partir das cartas que caem nas posições certas. Então, se você conhece alguém que está precisando desse trabalho, manda o meu contato, manda o meu vídeo e você pode estar ajudando alguém que está precisando de uma palavra nesse momento, tá bom? Mas é isso, desejo que a gente se segure firme na nossa âncora interior para passar por esse eclipse mais fortalecidas, mais maduras emocionalmente, soberanas de nós mesmas e conscientes daquilo que precisamos romper em termos de fidelidades sistêmicas, padrões herdados que já não contribuem para a nossa expansão e para a nossa expressão autêntica do nosso divino ser. Tá bom? É isso, um beijo. Até a próxima. Axé.